Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim, sobretudo você, torcedor e torcedora do Flamengo, tudo bem? Meus amigos, minhas amigas, neste vídeo vamos falar sobre o Renato Portaluppi no comando do banco de reserva do Flamengo. A pergunta que fica é, ele é técnico mesmo para ser o comandante do banco de reservas do rubro-negro? Será que ele não é muito pequenininho para ser técnico do Flamengo? Será que ele não é aquele tipo de técnico bem brasileiro mesmo, com a cabecinha bem tacanha, né? Com a mentalidade bem tacanha, bem pequena, bem minúscula, para ser dirigente de um clube tão potente e poderoso hoje, e também de uma equipe tão poderosa como a do Flamengo? Tudo isso que a gente vai investigar neste vídeo aqui, à luz do que foi também a partida contra o Fluminense, em que o Flamengo foi dominado em muitos momentos, gente, pelo Flamengo, por favor, gente. Além, evidentemente, da declaração do Portaluppi, muito infeliz depois do jogo, muito infeliz, que configuraria um tipo de escuridão. O Flamengo está sendo comandado por um técnico que vive na escuridão, que acha, por exemplo, que é muito melhor do que um técnico que nunca assume erros pelos problemas que aparecem na equipe do Flamengo. Vamos falar sobre tudo isso aqui. Antes disso, queria falar para você que este vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é um grande aplicativo de futebol, o melhor do planeta, na minha opinião, que entrega para você a Bundesliga 2. Bundesliga 2, para mim, é muito interessante, porque ela é um forno para grandes técnicos ali, que depois chegam nas grandes equipes do futebol da Alemanha, e também a Bundesliga 1, que é, para mim, a top 4 aí, dentre as ligas de futebol do mundo, né? Além disso, o OneFootball entrega para você o minuto a minuto das partidas, também as estatísticas que explicam vitórias, derrotas, empate da sua equipe de coração, assim como também muitas informações sobre o futebol no geral. Então, se você ainda não baixou ainda o OneFootball, você pode usar o link que está na descrição deste vídeo, assim como também você pode encostar o seu celular no QR Code aqui em cima, e você vai ter na sua mão, na tela do seu celular, muita diversão, como eu tenho com o OneFootball, meus amigos, minhas amigas. Vamos lá, Portaluppi é técnico para o Flamengo? Não. Portaluppi envergonha o Flamengo. O Renato Gaúcho hoje é uma vergonha como técnico de futebol. É uma vergonha, porque a declaração que ele dá depois do jogo contra o Fluminense é vergonhosa. É um vexame. E o pior, é um técnico de futebol que está a serviço do Flamengo, e por causa disso ele envergonha também o Flamengo. E a presença dele ali no banco de reservas do Flamengo, comandando o banco de reservas do Mengão, é também fruto da incompetência, meus amigos, é a palavra de dirigentes que não tiraram a bunda da cadeira para ir atrás de um técnico importante, com estofo para ser técnico dessa equipe rubro-negra, quando a equipe deixou de ter em seus serviços os serviços do Rogério Ceni. Então, de onde vem a procura pelo Renato Gaúcho? Isto vem também, meus amigos, daí a incompetência. Vem também de uma visão de que eu sou tão bom que qualquer coisa que eu fizer vai dar certo. O meu clube hoje é tão poderoso que qualquer ação que eu tiver vai dar certo também. Então eu posso pegar qualquer técnico que não tem problema não. Então for atrás do Portaluppi. Isso é incompetência. E isso também tem que ser colocado nas costas dos dirigentes que foram responsáveis pela contratação deste incompetente, desse Renato Portaluppi. Incompetente é a palavra, um treineiro com mentalidade tacanha, pequenininha, bem minúscula, que é o seu Renato Gaúcho. No Grêmio, o campo falava sobre ele que ele já não era um grande técnico. Quando ele sai do Grêmio fazendo, o Grêmio já praticava um jogo reativo. Aquele Grêmio que tinha um controle do jogo, tinha mais posse de bola, há muito tempo que aquilo não acontecia mais no Grêmio. E no Tricolor dos Pampas, o Renato já praticava sim um jogo bastante reativo, sem muitas ideias. Quando a equipe precisava de solução, ele não achava solução, sem contar as grandes teimosias que ele bancava, como por exemplo o Wanderson jamais tinha chance com o Portaluppi. A gente olha agora para o Mateuzinho, que até entrou nessa partida e não pode ser responsabilizado por não ter jogado muito bem, né? Porque o jogador também fica sem confiança quando, olha só, o cara tá no banco de reservas, então ele olha o Maurício Isla jogando, ele percebe que o Isla tem dificuldade com a bola, o Isla olha pra bola e acha que ele não é um objeto mais esférico, ele acha que a bola é um quadrado, então ele não sabe o que fazer, ele corre pra um lado, a bola vai pra outro, né? Ele passa a bola pra um lado, a bola vai pra outro. O Isla não tá jogando nada no Flamengo, nada, e muito provável inclusive que o Matheus tenha ido pra esse jogo, para que o Isla, até mesmo porque não seja poupado para o jogo da volta contra o Furacão, né? Então o Matheus não foi bem, mas o Matheus precisa jogar. O Matheus é um muito bom jogador, muito melhor do que o Maurício Isla nesse momento, então não tem cabimento essa teimosia, assim como outras também, por exemplo, na defesa. Né? A gente olha, por exemplo, a linha de defesa do Flamengo, a gente percebe que tem jogadores que não estão funcionando, não estão rendendo. Por que ele não banca o Noga? Este é o ponto, meus amigos. O Renato é daquele tipo de técnico bunda mole que não gosta de jogadores novos, não gosta de grandes apostas. Por quê? Porque ele gosta de se esconder atrás de jogadores tarimbados. De quando em quando ele vai bancar um jogador, como ele faz, por exemplo, com o Vitor Gabriel.
E aí, ele começa a teimar, o jogador pode entrar, pode não jogar nada, como foi, por exemplo, na última partida que ele entrou e não fez nada, na penúltima partida, no caso, né? Na última partida pelo Campeonato Brasileiro, entrou, não rendeu, não mostrou nada e ele insiste com o jogador. Ele leva o jogador para campo, o jogador não faz nada em campo, ele não tira o garoto e vai até o final com o garoto. O Renato Portaluppi, hoje, ele não é responsável, ele fala, por exemplo, na declaração dele, ali pós-jogo, ele fala, não, mas o Flamengo está na final da Libertadores, tá? Você não foi responsável por isso, Renato. Você não foi responsável por isso. Você não tem competência para levar um clube como o Flamengo à final da Libertadores. Você não foi responsável pelo Flamengo chegar à final da Libertadores, por exemplo. Não foi. Você, muito longe disso, inclusive, né? Já era um processo de construção que vinha acontecendo no Flamengo e você chegou e continuou com esse processo aí. Mas você não foi responsável por isso. E vou dizer por quê. E, inclusive, apontar, nesse sentido, a sua incompetência. Né? O Flamengo, o Vitor Sérgio Rodrigues disse algo muito interessante sobre esse time do Flamengo. Que o Flamengo tem, quando o time titular está presente, a equipe joga melhor. Quando o time titular não está presente, a equipe tende a ter um jogo menos interessante, né? Às vezes acaba não conseguindo ter um jogo muito propositivo e vencer as partidas. Bom, e aí ele falou do jogo da memória. É verdade, esse jogo da memória foi construído pelo Jorge Jesus e continua no Flamengo até os dias de hoje. Por exemplo, aquela mania que o time tem de quando em quando chegar lá e fazer em 3, 4, 5 minutos, vai lá e fazer 2, 3 gols e acabar com a partida, isso acontecia com o Jorge Jesus, né? E o exemplo clássico disso foi na final da Libertadores, lá no Peru, contra a equipe do River Plate. Então esse jogo da memória do Flamengo, ele está presente. Quando essa equipe perde alguns titulares, isso danifica sim esse jogo da memória. Quando tem alguns jogadores que não estão jogando, que são chaves, né? Jogadores muito importantes, esse jogo da memória se danifica um pouco, quando pede 2 ou 3 ou 4, se danifica muito mais, mas mesmo assim, com a presença de alguns desses jogadores, em alguns momentos, mesmo com todos os problemas, a equipe vai lá, faz seus gols e ganha a partida. Basta uma recuperação do que é esse jogo da memória em alguns momentos para que isso funcione. Mas à medida que alguns jogadores saem, realmente a equipe não consegue resolver isso com tanta facilidade. Isso significa o seguinte, quando o Flamengo vence as partidas, é muito em função desse jogo da memória funcionando. E por que eu estou dizendo isso claramente? Eu posso falar que o Renato não tem participação nisso. Porque quando a equipe vence essas partidas, quando o Flamengo está vencendo os seus jogos, a gente percebe claramente que o Flamengo continua a apresentar os seus grandes problemas táticos que o Portaluppi não consegue resolver. Então o Flamengo vence apesar dos seus problemas táticos que ele não resolve. Neste jogo, por exemplo, a gente ficava pensando, será que o Andrés, se recuasse um pouquinho mais, não jogaria melhor, por exemplo? Mas o técnico tá ali, ele não tá vendo isso, ele não tem ideia. Meu amigo, vou só te contar uma coisa pra você. No jogo do Fortaleza contra a equipe do Furacão, por exemplo, né, o técnico Juan Pablo Voivoda fez uma coisa impressionante. Ele já tirou o Lucas Crispim do meio de campo, colocou com o ala esquerda e hoje o Crispim é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Ele fez nesse jogo algo que nenhum técnico brasileiro faria. Um dos grandes jogadores dessa equipe do Fortaleza é o Ederson. O que ele fez? Ele não tinha um dos zagueiros, né? E aí o que acontece? Ele recua o Ederson para jogar de zagueiro pelo setor direito, meus amigos. Foi um sucesso. Foi impressionante. Isso é o quê? É conhecimento do que é o atleta. É também a construção do atleta. É aquela fala que muda o atleta, né? E aí, vai lá, o cara acaba funcionando. O Renato não é capaz de fazer um negócio desse. Sabe por quê? Porque ele é um entregador de coletes. Ele é um treineiro. Um técnico pequenininho, minúsculo, com a mentalidade tacanha. Essa mentalidade ligada à Copa. Não, porque de repente a gente pode perfeitamente conseguir aí conquistar a Libertadores e depois a gente vê o que a gente faz com o Campeonato Brasileiro. É uma ova. O Flamengo tem que lutar por todas as competições que disputa. O tamanho do Flamengo é amplo demais para o Renato entender isso. Por isso que ele fala um negócio desse. Apenas por uma declaração dessa, esse técnico já mostra que não merece ser técnico do Flamengo. Ele falou o seguinte, gente, é isso mesmo. A gente vê depois o que a gente faz. Não, meu amigo. Mesmo com esse time, você tem obrigação de lutar sim pelo Campeonato Brasileiro. Porque quando a gente olha para esse elenco que jogou contra o Fluminense, esse elenco dá para o Flamengo ganhar sim, disputar e ganhar Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e também Copa do Brasil. Com esse elenco sim, até porque tinha ali na lateral direita aquele jogador que é melhor do que o titular, que é o Matheus. Né? Aí tinha um Arão no banco, né? Acabou entrando depois também no banco, outro jogador, tem o Diego, tinha vários jogadores ali. O elenco é muito bom, mesmo sendo esse elenco aí reserva do Flamengo, entende?
Então, na verdade, essa declaração dele mostra perfeitamente que ele não tem entendimento do que está acontecendo, gente. Não tem entendimento, ele não assume nada, nunca assume os erros da equipe. A equipe nunca vai mal por causa dele, a equipe vai mal por causa do calendário, como se o calendário também não afetasse os outros, e também por causa, por exemplo, do fato de que o Flamengo disputa 3 competições, e os principais adversários elas não disputam, jogam apenas uma competição. Foi isso que ele falou, meus amigos. O Renato Portaluppi falou isso na entrevista. O Flamengo disputa 3 competições, está na final da Libertadores, né, sempre ressaltando isso, como se ele fosse responsável por isso. O Jorge Jesus foi muito mais responsável por isso do que o Renato Gaúcho. Né, e ele falou, os outros adversários disputam apenas uma competição. Mentiroso, mentiroso, não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara, foi mentiroso. Por quê? Porque o Flamengo, os principais adversários do Flamengo, notadamente esses que lutam com o Flamengo aí, por pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil, pela Libertadores, não disputam uma competição, meu amigo. O Palmeiras disputa 2 competições, o Galo disputa 3 competições, o Furacão disputa 3 competições, o Fortaleza disputa 2 competições. Os adversários que estão ali lutando pelo Flamengo, com o Flamengo, pelos títulos, né, que não está disputando, nenhum dos adversários disputa apenas uma competição. Mentiroso! Ainda tem coragem de bancar a mentira para defender aquilo que não dá para defender, que é só incompetência, que é um trabalho competente que ele não tem à frente do Flamengo. Entende? Então, o Renato, se o Flamengo for campeão da Libertadores, for campeão da Copa do Brasil, for campeão também do Campeonato Brasileiro, ainda assim, a direção do Flamengo tem obrigação de tirar, mandar embora, dar um chute na bunda desse incompetente, desse entregador de coletes. Por quê? Porque ele não tem estofo, não tem competência para ser técnico do Flamengo. O Renato Gaúcho é um motorista de charrete, gente, de charrete, comandando um transatlântico. E um motorista de charrete jamais vai comandar um transatlântico e vai dar certo, não vai dar certo, ainda que conquiste título, até porque se o Flamengo conquistar esses 3 títulos que disputa, não será por causa do seu Renato Portaluppi. Porque a equipe, quando vence não é por causa dele. E quando perde por causa dele. Porque a equipe não consegue resistir aos problemas que ele não consegue resolver. Então, quando o resultado positivo não vem, é culpa dele. Quando o resultado positivo vem, não é por causa dele. Ou seja, ele é um nada. Você, meu amigo, ou minha amiga, torcedor e torcedor do Flamengo, você poderia perfeitamente ser técnico do Flamengo. Por quê? Porque bastaria não atrapalhar. E o seu Portaluppi, além disso, ele é pior. Provavelmente seria pior do que você. Sabe por quê? Porque ele atrapalha. Basta deixar esses caras jogar sem atrapalhar muito, que já dá alguma coisa. Nem isso ele sabe fazer. Ele atrapalha o Flamengo. Então, não é técnico para o Flamengo, não tem estofo, não tem categoria, não tem personalidade para ser técnico do Flamengo, e a direção do Mengão tem obrigação de dar um chute na bunda desse incompetente treino e mandar, fora, meu amigo, vaza da gávea, que você não tem capacidade para ser técnico do Flamengo.